Quem disse que a Bíblia não é ciência? Quem disse que fé e ciência não podem caminhar juntas? Hoje o nosso react é para uma pessoa muito especial, para te mostrar que a Bíblia contribui e muito para a ciência. Assim como a ciência está cada vez mais próxima de comprovar a Bíblia. Antes de começar, eu queria agradecer muito você por ter clicado nesse vídeo. Meu nome é Alexandre Rocco e eu sou o Sr. Rocco e você está no canal do Sr. e Sra. Rocco. Muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez e vamos iniciar o vídeo. Esse react de hoje é uma pessoa muito especial, como eu disse anteriormente, e eu vou te falar quem é. Olha só a apresentação dele. Professor Adalto Lourenço, físico, escritor, conferencista, formado em física pela Bob Jones University, com mestrado em física pela Clemson University. Tem mais coisa, tá, gente? Mas aí você vai lá no site dele porque a lista é grande. Eu tive a oportunidade de conhecer o professor Adalto, vou colocar a foto aí para você ver. A minha família, como a minha esposa tá falando, é fofinho, mas peraí, que fofinho. Tem algum fofinho além do que eu? O professor Adalto. Professor Adalto, diz a senhora Rocco, então tá bom, concordo. E foi uma alegria muito grande tê-lo conhecido pessoalmente, é uma pessoa especial, é um monstro na área, e eu tenho certeza que vai ser muito legal para você aprender um pouquinho como a Bíblia e a ciência se completam. Elas não brigam, elas se completam. Então vamos iniciar o vídeo? Vamos lá. Depois, no final do vídeo, pessoal, queria dizer, eu vou dar realmente a opinião que eu gostaria de dar neste vídeo. Eu vou falar algumas coisas, fazer um react do que ele está falando, mas no final eu vou fazer uma pergunta para vocês e vou discorrer sobre uma ideia que eu tenho e eu quero que depois você comente aqui embaixo se eu estou correto, se você concorda comigo, ok? Então vamos lá para o vídeo. Esses dois conceitos são fundamentais para sabermos se o modelo seria científico ou não. Agora, a proposta do criacionismo científico pode ser apresentada. Ela é extremamente objetiva e prática. Ela diz o seguinte: processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida, nem a complexidade neles observada. Pessoal, eu dei uma paradinha aí só para falar. Olha, presta atenção no que o professor Adalto está falando. Processos naturais e leis da natureza. Teoria, leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida, nem a complexidade neles observada. Complexidade. Vamos lá, vamos continuar. Um processo natural é sempre produzido pela natureza. É um fenômeno natural observável e que se repete muitas vezes. Por exemplo, a corrosão ou ferrugem é um processo natural. O arco-íris é um outro exemplo de processo natural, sendo produzido pela natureza através da reflexão, refração e dispersão da luz. E as leis da natureza, ou leis científicas, ou ainda leis da ciência? Que leis seriam essas? Leis científicas ou leis da ciência são afirmações baseadas em experiências ou observações repetidas, que descrevem ou predizem uma série de fenômenos naturais. Perceba que os cientistas não criam essas leis, eles descobrem a presença dessas leis na natureza. Para citar algumas, nós temos as leis da mecânica clássica, as leis do eletromagnetismo, as leis da química, as leis da ótica, existem muitas. Deixe-me dar um exemplo. Acabei de citar o arco-íris. Ele é um fenômeno natural produzido pelas leis da reflexão e da refração da luz. No caso da refração da luz, a lei científica é conhecida como a lei de Snell. O criacionismo científico afirma claramente que toda a natureza não teria vindo à existência por meio das leis científicas ou por meio dos processos observados na natureza. Deixe-me dar a base dessa afirmação quanto à origem do universo. Começando pelas leis científicas ou leis da natureza. Mais uma vez, por questão de tempo, vou dar apenas 2 exemplos dessas leis. Na física, nós temos as leis da termodinâmica. São 4 leis. Vou falar apenas da segunda, a lei da entropia. Se você quiser saber das outras 3, eu falo um pouco delas no vídeo, porque deixei o evoteísmo. A segunda lei da termodinâmica diz que qualquer sistema deixado por conta própria, com o passar do tempo, se autodesorganizará espontaneamente. Essa lei tem sido observada nas coisas mais comuns do dia a dia. Por exemplo,
O que acontece com os calçados que usamos ou os motores dos nossos equipamentos ao longo dos anos? Ficam melhores ou se desgastam e quebram? Imagine um tênis novinho que você tenha ganho no Natal há 2 anos. Como ele está hoje, depois de usá-lo todo esse tempo? Quando os cientistas usam equipamentos muito sofisticados para observar o universo, como o telescópio de Hubble e outros, o que eles têm observado? Estrelas que estão morrendo. A ciência as chama de supernovas. Galáxias que estão se desfazendo, inclusive outras galáxias que estão em estágios avançados de colisão. Ou seja, o universo está se autodesorganizando. Embora alguns cientistas digam que estrelas estão nascendo no universo, não acredite. Se tiver dúvida, procure por um único exemplo. Procure pelo nome de uma estrela que teria nascido nesses últimos 500 anos. Voltando no exemplo do tênis. Imagina que você pudesse voltar ao passado. Há 6 meses atrás, o seu tênis estaria melhor do que ele está hoje. Há 1 ano atrás, ele estaria ainda melhor. E há 2 anos atrás, ele estaria praticamente novo. A lei da entropia afirma que o que eu acabei de dizer sobre o tênis também se aplica ao planeta Terra, às estrelas, às galáxias e ao universo como um todo. Colocando de forma bem simples, ao observarmos o universo hoje, a ciência percebe que existe organização, complexidade. As galáxias, que são agrupamentos de estrelas, possuem uma estrutura organizada. O sistema solar possui uma estrutura organizada. O planeta Terra possui uma estrutura organizada. Perceba que eu não disse uma estrutura perfeita, eu disse organizada. E organização possui níveis diferentes. Algo pode ser muito organizado ou pouco organizado. O universo possui estruturas organizadas, como mencionei. Galáxias, sistemas solares, o nosso sistema solar, planetas e o nosso planeta Terra. O que a segunda lei da termodinâmica nos diz sobre o universo é o seguinte: no passado ele era mais organizado do que ele é hoje. E num passado mais distante, como esse passado? Bom, ele teria sido ainda muito mais organizado. E num passado ainda muito mais distante, ele teria sido ainda muito mais organizado. Ou seja, quanto mais caminharmos em direção ao passado, mais organizado o universo estará. Isso não é o que cremos, isso é o que a segunda lei da termodinâmica afirma. Isso é o que tem sido observado através dos potentes telescópios que a ciência possui hoje. Então, como o universo teria sido logo no seu início? Caótico? De forma nenhuma. Mais organizado, mais organizado, mais organizado. Perfeito. Percebe? A segunda lei da termodinâmica é muito clara e específica. Para que o universo tenha a organização que a ciência observa hoje, ele no seu início teria sido tecnicamente ultra organizado. A segunda lei da termodinâmica é fundamental no modelo do criacionismo científico. Quero comparar o modelo do criacionismo científico com o modelo Big Bang. No livro O Universo numa Casca de Nós, o falecido físico e cosmólogo Stephen Hawking afirmou que o universo no seu início teria passado pelo período das leis da física estranhas e desconhecidas. Como é? Período das leis da física estranhas e desconhecidas? Leis da física estranhas e desconhecidas fazem com que o mar se abra para que cerca de 2 milhões de pessoas passem andando por ele enxutas. Leis da física estranhas e desconhecidas fazem com que o machado flutue na água. E a lei do empuxo? Leis da física estranhas e desconhecidas fazem com que água vire vinho. Observe a definição de milagre dada pelo dicionário Oxford. Milagre é um evento surpreendente e bem-vindo que não é explicável por leis naturais ou científicas e, portanto, é considerado o trabalho de uma agência divina. Seria científico apresentar um modelo baseado em leis da física estranhas e desconhecidas? Caso ele não possa ser explicado por meio das leis naturais ou científicas, poderia esse modelo ser chamado de modelo científico? Será que isso não seria algo do tipo Deus das lacunas? Estou falando do modelo Big Bang. Quando falo assim, muitos me dizem o seguinte: e se um dia a ciência descobrir essas leis? Isso é fé.
não sabemos se isso acontecerá. A proposta do modelo apresentada pelo criacionismo científico sobre a origem do universo é totalmente diferente da proposta apresentada pelo modelo Big Bang. O modelo apresentado pelo criacionismo científico baseia-se em leis da natureza e processos naturais conhecidos. Sendo reto e direto, o modelo naturalista Big Bang diz que o universo teria surgido espontaneamente, mas não apresenta leis científicas por meio das quais isso teria sido possível. O criacionismo científico diz que o universo foi criado, e ele apresenta as leis científicas que demonstram que isso teria acontecido. Lembre-se que, por questão de tempo, eu só mencionei a segunda lei da termodinâmica. É isso aí, pessoal. Eu deixei um tempinho o vídeo para você poder entender. O professor Adalto é incrível, explicando essa segunda lei da termodinâmica, né? Então, fica muito claro que as coisas se desorganizam. Conforme a passagem do tempo, elas vão se desorganizando e não se organizando. Provavelmente com esta lei, que não é uma teoria, é uma lei da natureza, lei natural, o nosso universo teria que ter começado bem organizado e não caótico, uma teoria do Big Bang. Mas eu não estou aqui no vídeo para debater ou, enfim, uma sumidade como o professor Adalto. Você vai lá no canal dele, o canal dele é com o nome dele mesmo, tá? Adalto Lourenço, vai lá, beba dessa água, é incrível, maravilhoso, vai para lá que você vai curtir muito. Nós temos hoje uma ideia mais clara da ciência, uma ideia mais clara da relação Bíblia e ciência. Maratona, porque vale muito a pena. Fora os outros vídeos que tem por aí, você pode estar pesquisando e procurando também. O que eu gostaria de falar com vocês em relação a este vídeo? Primeira coisa que eu acho interessante falar na questão, eu coloquei o nome desse vídeo, né? É lógico, é um react, mas se eu pudesse dar um nome para esse vídeo aqui, ele seria o dedo de Deus na criação. Por que eu estou dizendo isso? Pautado no criacionismo científico e depois ainda no criacionismo bíblico, que depois eu vou falar o que é a diferença um do outro rapidamente, eu comecei a notar algumas coisas. Eu queria saber se você concorda comigo. Olha só, tudo que nós queríamos saber, tudo, absolutamente tudo que nós queríamos saber sobre a origem das coisas está revelado nos primeiros 12 capítulos de Gênesis. Tudo. Absolutamente tudo que a gente queria saber sobre a origem das coisas, os 12 capítulos de Gênesis. Olha que interessante. Primeiro capítulo e segundo de Gênesis diz sobre a origem da natureza. Então você tem lá a origem do universo, você tem a origem da vida e você tem a origem do ser humano. Olha que demais, que lindo. Em Gênesis 3, você tem a origem da morte e do sofrimento, relacionada ao universo, à vida no todo, natureza, e ao ser humano. Isso em Gênesis 3. Gênesis 6 e 12, você tem a origem da civilização. Lá vai falar para você de povos, vai falar também sobre as línguas, os idiomas, incrível, né? E vai falar do povo de Israel. Deus se revelou de uma forma tríplice também. Como? Através da sua criação, a natureza em geral, temos aqui no universo e tudo, Deus se revelou através da sua natureza. Se revelou também através da sua palavra, através da Bíblia, e se revelou através do seu Filho Jesus. Então nós tivemos essas três revelações de Deus para o homem. Uma coisa que eu queria falar para você também é o seguinte, é de extrema importância. Por quê? Porque é a importância da revelação de Deus. No início, Deus se revela ao homem e fala a ele a verdade absoluta. E este homem, e homem tá, homem e mulher, claro, o humano, ele se utiliza dos sentidos, da razão e da intuição. Porém, no momento em que Adão e Eva negam, ou seja, eles dizem a Deus, nós não precisamos de você, nós podemos viver sozinhos, nós não precisamos obedecer você. Nesse momento, eles começam a usar os sentidos, a razão e a intuição para chegar a uma verdade absoluta a Deus. Ou seja, o caminho se inverte. E durante os anos, com a passagem do tempo, isso continua acontecendo. Até chegarmos à verdade condicional, em que o homem coloca as suas condições para aquela verdade. Também usando o sentido, usando a razão e usando a intuição. E aí chegamos à nossa realidade agora, a nossa questão, no momento que nós estamos agora, que é a verdade
relativa. Tudo é relativo. Depende do que você acha, do que eu acho, do que fulano acha. Pode ser, pode não ser. Esta é a verdade relativa, que também usa os sentidos, a razão e a intuição. E aí, dentro disso, você pode, por exemplo, colocar família. Às vezes você tem uma visão de Deus porque a sua família enxerga desta forma. Então você, por essa questão, você não foi por livre e espontânea vontade procurar saber quem é Deus. Ou seja, buscar a verdade. Você relativizou ela a partir do momento da sua família, do que a sua família disse. Então você está relativizando. Meus avós, meu tataravô, aí vai lá para trás. Todo mundo é católico. Então você tem uma visão católica de Deus. Meu tataravô, meu avô, meu bisavô, meu tataravô é protestante. Então eu sou protestante. Você relativizou, tem uma verdade relativa ao protestantismo. As caixinhas que eu já falei em outro vídeo. O povo de Israel, o judaísmo, eles nasceram no judaísmo. 3.000 anos de história. É uma verdade relativa. Uma visão relativa da verdade. E o que fazer em relação a isso? É isso que eu quero que você comente aqui para mim. O que você acha? Nesse momento que a gente relativizou tudo, que a gente usou os sentidos, usou a razão, usou a intuição, em que ponto nós estamos da verdade? Percebe? E neste tempo todo que a gente foi relativizando, e óbvio que isso já vem também daquela verdade convencional, quer dizer, isso já vem de tempos, nós começamos a criar caixinhas e milhares de caixinhas. Por isso que é importante falar sobre isso. Isso gera uma coisa importante. Por exemplo, a palavra deformar, ela altera a forma. Então a gente pode, neste momento de relativização de Deus, dessa verdade, ter deformado, ou seja, alterado a forma. Ou conformar, ou seja, assumir outra forma. Interessante, né? Olha só um exemplo. Eu vou dar aqui fora do... Não estou falando de religião aqui, tá? Olha uma frase de Charles Darwin, no livro A Origem das Espécies por Meio de Seleção Natural, de 1859. Abre aspas. Portanto, eu deveria interferir da analogia que provavelmente os seres orgânicos que tenham vivido sobre esta terra são descendentes de uma forma primordial, na qual a vida foi primeiramente soprada. Aí os darwinistas podem falar aí o que Darwin quis dizer. Tem algumas edições, pelo que eu pesquisei, que tiraram esta vida primeiramente soprada, tá, pessoal? Mas existe essa edição. Então, né? Mais uma vez, verdade relativizada. Vamos lá. O que eu queria falar com vocês deste vídeo? Né? Que eu disse que eu não ia adentrar muito na parte científica, até porque a gente tem um monstro aqui no vídeo para falar isso para vocês. Eu dei algumas pinceladas das relações bíblicas, né, da questão da criação, como Deus falou tudo para você da criação e do que existe no mundo e no universo nos 12 primeiros capítulos de Gênesis. Você quer saber alguma coisa do mundo? Tá lá na Bíblia. Vai lá, corre lá. O que eu queria dizer é o seguinte, por quê? Isso eu quero a sua opinião, tá? Por favor, aqui embaixo. Eu preciso da sua opinião, eu preciso. Por que as escolas não colocam em sua grade o criacionismo científico? E antes de eu continuar, eu vou explicar. Nós temos 3 tipos de criacionismo. Nós temos o bíblico, onde ele é descritivo, ou seja, ele explica o que Deus fez em Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, né? Ou no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e assim sucessivamente. Nós temos o criacionismo religioso, que ele é temático, ou seja, ele pode ser tentado explicar, ele pode estar tentando explicar várias formas de criacionismo por vários deuses, várias culturas. Então ele é um criacionismo religioso. Ele vai usar a religião como pano de fundo. E tem o criacionismo científico, que é pesquisa, que é ciência, pura e exclusivamente ciência. Ele vai explicar a criação com leis, com algumas coisas provadas e algumas teorias. Bom, que nem a gente falou agora aqui, da segunda lei da termodinâmica, que é criacionismo científico. Que aí a minha pergunta aos pais que estão assistindo, às mães, às famílias, os diretores de escola, os professores, acadêmicos, por que os nossos filhos não podem aprender o criacionismo científico?
Eu não estou falando do bíblico e eu não estou falando do religioso, porque afinal nosso Estado é laico. Então a gente não está falando de obrigar ninguém a olhar o criacionismo com uma visão de uma religião X ou Y, porque senão a gente pode entrar naquele problema lá da relativização. Por que nós não temos, então, já que a gente tem o criacionismo científico, que eu acabei de apresentar agora para o professor Adalto, falando da segunda lei da termodinâmica, que esta lei entra em confronto direto com a teoria do Big Bang. Teoria. Por que a criança tem que estudar só a evolução? Só o Darwin? Por que ela tem que estudar só o Big Bang? Por que não o criacionismo científico? Essa é a minha pergunta do vídeo de hoje. Faço questão que você responda aqui embaixo. Por favor, dá o seu joinha para esse vídeo se tornar relevante e alcançar várias pessoas. Tem muitos pais que precisam ver esse vídeo. E vai lá. Olha, eu te aconselho, aprofunda nisso. É lindo. Quando você vê a ciência se fundindo à Bíblia, e você vê a ciência e Deus, e é um negócio maluco. Eu tenho vontade e acredito que a gente vai fazer mais vídeos sobre isso, porque é um tema maravilhoso de ser estudado. Mas eu queria, neste momento, a minha pergunta desse vídeo, você concorda comigo que é necessário entrar, essa é a minha pergunta central, o criacionismo científico na escola? Que os nossos filhos têm o direito de olhar os dois lados da moeda, ainda que você que está assistindo não acredite ou quer refutar o professor Adalto de alguma forma, direito seu, claro. Mas você não acha que ela tem o direito de ver as duas coisas? As duas óticas, os dois prismas? Uma coisa que eu tenho de muita felicidade da minha criação, e depois eu vou falar sobre isso também, é que os meus pais sempre foram assim. Os meus pais, isso eu agradeço muito. Eles sempre deixaram que eu, conforme fosse crescendo, buscasse os meus entendimentos. Qual era o meu entendimento de Deus? Eles explicavam o deles. Mas falavam, filho, escolha. Né? Não é igual no futebol, vou fazer a brincadeira de novo. Teu pai é palmeirense e fala, ó, eu vou te dar a opção. Ele põe a camisa do Palmeiras principal e a reserva escolhe qual das duas. Não, ele põe de todos os times e deixa que você escolha o time. Eu aprendi assim e acho que o mundo seria menos intolerante se as pessoas fossem criadas dessa forma. Que não necessariamente porque minha mãe foi evangélica, isso não importa. Eu serei se assim eu achar correto. Se assim eu entender. Porque a Bíblia diz, meu querido, que é nem por força, nem por violência. Nem por violência. Você não pode ganhar, o cara precisa acreditar no que você acredita, na caixinha que você fez, na relativação que você fez. Não! Não! Obrigado por acompanhar esse vídeo. Vou pedir para você comentar mais uma vez. Deus te abençoe. Espero ver você nos próximos vídeos. E lembre-se, eu sou apenas um cristão.